À primeira vista, as unidades do Sesc São Paulo parecem reunir ambientes com finalidades muito diferentes no mesmo lugar. Piscinas, ginásios, clínicas odontológicas, teatros, espaços expositivos. A programação também passeia por áreas bastante diversas: artes, esportes, saúde, lazer, alimentação, cidadania, turismo social, sustentabilidade. Programas tão variados buscam o bem-estar das famílias dos trabalhadores do comércio de bens e serviços e do turismo. Com mais de 7 décadas de existência, o Sesc São Paulo trabalha os conceitos de cultura e educação de forma ampla, criando programas originais e inovadores. Os espaços físicos e virtuais estão em constante expansão. E o atendimento se abre para toda a sociedade, transformando as unidades em espaços livres, democráticos e inclusivos. Olá, eu sou Chico Mendonça, jornalista e escritor, e vou estar aqui com vocês conduzindo o ciclo de debates virtual 120 anos de Érico Veríssimo, uma realização do FLI Itabira 2025, Festival Literário Internacional de Itabira, em parceria com o SESC, Centro de Pesquisa e Formação. Sejam todos bem-vindos. Este ciclo é constituído por encontros que celebram a vida e a obra de um dos mais importantes escritores brasileiros do século XX. Ao longo dessas conversas, vamos revisitar a trajetória literária de Érico Veríssimo, refletir sobre sua contribuição para a literatura e sobre a atualidade de sua escrita. E a obra de Érico, falecido em 1975, aos 70 anos, não envelheceu. Continua a inspirar leitores, estudiosos, artistas, geração após geração. Autor de romances fundamentais como Clarissa, Olhai os Lírios do Campo, Incidente em Antares e a monumental trilogia O Tempo e o Vento, Érico não apenas construiu um retrato perspicaz da sociedade brasileira, mas também criou personagens e histórias que espelham a alma do nosso povo. Por isso, seus livros atravessam o tempo e ultrapassam as fronteiras nacionais para se tornarem uma obra universal. Para abrir o ciclo, temos a honra de receber o escritor e colunista da Folha de São Paulo, Sérgio Rodrigues, também ensaísta, romancista, contista e cronista, vencedor do Prêmio Portugal Telecom de Literatura de 2014, com o romance O Drible. Seu último livro, Escrever é Humano, Como Dar Vida à Sua Escrita em Tempo de Robôs, acaba de chegar às prateleiras. Sérgio inaugura esta série trazendo uma leitura sensível de Incidente em Antares, uma das obras mais emblemáticas do autor gaúcho e seu último romance. E nos fala também sobre Érico, o escritor e a pessoa. O FLI Itabira é apresentado pelo Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet e conta com o patrocínio do Instituto Cultural Vale. Seja muito bem-vindo, Sérgio Rodrigues. Opa, Chico, muito obrigado pelo convite, que honra estar aqui. Eu não sabia que eu ia estar abrindo o ciclo, rapaz, agora a honra ficou maior ainda. É um prazer Mas enorme falar com você você. tem todas as qualificações para isso, né, Sérgio? Sérgio, Espero que sim. para começar, eu gostaria de que a gente começasse falando um pouco da importância, né, do Érico
na formação de leitores e na formação da cultura brasileira. Começando até por você, né? Porque você teve uma influência direta dele logo aos 14 anos de idade, né? Eu queria que você Sim. começasse, então, contando essa história. Pois é, essa eu acho que é uma história bastante ilustrativa assim, do papel de um escritor popular, como foi o Érico, né? Ao longo da vida toda, um escritor de enorme capacidade de comunicação com os seus leitores, uma comunicação direta com os seus leitores, que prescindia, inclusive, de instâncias mediadoras como a universidade ou como a imprensa, né? O Érico conseguiu um lugar no coração das pessoas muito rapidamente. E ele, a vida inteira, cultivou esse lugar, que é o do escritor popular, o do escritor que, num tempo ainda a- assim, anterior àquelas ficções de massa do século XX, do rádio e da TV, né, das radionovelas, das telenovelas, ele cumpriu esse papel de contar histórias para as pessoas e as pessoas ficavam avidamente aguardando o próximo livro do Érico Veríssimo. Isso era uma coisa espantosa. Imagina, naquele Brasil ainda meio pré-moderno, né? É, de quando ele começou a escrever, nos anos 30 e tudo. Eu, eu fui muito influenciado por isso, recebi o impacto direto disso. Já bem mais tarde, né? Eu não sou tão velho assim, embora pareça. É, quando nos anos 70, mais ou menos ali pelo fim da vida do Érico, eu comecei a ler os livros dele compulsivamente. Assim, eles estavam na estante da minha casa. Os meus pais tinham comprado uma coleção que a Editora Globo de Porto Alegre tinha feito de capa dura das obras completas, completas entre aspas, porque ele continuava escrevendo naquela altura, mas completas até então, né? Acho que é uma edição do fins dos anos 50. Não tinha nem o Tempo e o Vento inteiro ainda. Tinha metade do tempo, faltava a última parte, que só sairia nos anos 60, né? É, e eu comecei a ler aquilo por, enfim, circunstâncias assim biográficas específicas e tal. Meu pai trabalhava no Banco do Brasil, era gerente do Banco do Brasil e começou a ser transferido de cidade. De 2 em 2 anos a família era tirada de onde estava e ia para outra cidade. Isso fez de mim um adolescente muito solitário, porque começava a criar uma turma, pô, vamos embora, começava tudo do zero outra vez. Então, os livros que eu tinha em casa, por sorte, a gente tinha muito livro em casa, foram uma companhia incrível para mim nessa fase. E eu já gostava de ler, e aí eu comecei a ficar completamente apaixonado por ler. E o Érico foi talvez o principal nome dessa minha paixão adolescente por leitura. E esses livros da Editora Globo, que eu tenho até hoje, eu herdei, está na minha biblioteca, enfim, em posição de honra lá. Eram uns livros de capa azul, um azul meio esverdeado, assim. Cada um deles, Chico, tinha um prefácio que o Érico tinha escrito especialmente para aquela edição. Então, eram prefácios, assim, muito metalinguísticos, entendeu? Ele falava de como ele tinha escrito, de por que ele tinha escrito, as circunstâncias, estava com um filho pequeno, só podia escrever de madrugada. Ele começou a trazer uns bastidores ali da escrita, que para mim era uma revelação completa, porque até então eu nunca tinha parado para pensar que livros fossem escritos por pessoas de verdade, né? Tinha lá também umas obras da literatura universal, que eu também lia antes da hora, sem entender muito bem, Flaubert, Tolstói, mas aqueles caras, para mim, eram umas entidades, né? Eram entidades. E o Érico começou a dizer para mim assim, olha só, são pessoas que fazem isso aqui. É, E, e aí era o que faltava para eu decidir de vez que era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Entendeu? Já que são pessoas que fazem isso, então eu quero fazer isso aqui. Eu tomei essa decisão mesmo, assim, esse processo começou ali pelos 12 anos, e aos 14 eu tomei a decisão
decisão meio maluca, mas enfim, é, fazia muito sentido para mim naquela hora, decisão de ser escritor, né? É isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer. E eu comecei a escrever, de fato, eu me tranquei no quarto, aprendi datilografia e comecei a escrever um conto atrás do outro e tal, como eu sou mineiro, né, na época, isso é anos 70, né? Na época tinha aquela coisa do contista mineiro, estava muito na moda o contista mineiro, né? E eu pensava, pô, mineiro eu já sou, agora só falta ser contista. É, Já tem já tem meio caminho andado. Eu comecei a levar aquele negócio muito a sério e o Érico ficou sendo o meu grande padrinho literário, com toda certeza, ô Sérgio, desculpa porque, te... Ah, desculpa. te fala, não, esse tipo de coisa marca, né? Quer dizer, isso não se repete nunca mais. Nunca mais eu vou ter aquele olhar para a literatura que eu tinha aos 14 anos. É, e com certeza foi para mim, ele foi o cara ali, naquele momento. Mais tarde eu tive a oportunidade de conhecer a família, de ficar próximo, me aproximar do Luiz Fernando, visitar a famosa casa onde o Érico escrevia, né, que ficou para o Luiz Fernando e para a Lúcia, em Porto Alegre, que é um ponto turístico da cidade, né? As pessoas vão lá para ver a casa do Érico. E eu tive a oportunidade de contar isso para o Luiz Fernando e fiquei muito contente assim com a com essa possibilidade assim de fechar um círculo, né? Perfeito. E a minha filha se chama Clarissa, não é uma coisa séria. A minha filha mais nova foi batizada, a gente batizou de Clarissa justamente por causa do Érico, sabe? Ô Sérgio, é interessante porque o Érico, junto com o Jorge Amado, foram os primeiros escritores brasileiros a conseguir viver de literatura. Quer dizer, significa que ele era muito popular. Mesmo assim, não entrou para a Academia Brasileira de Letras, e você mesmo, no pós-fácil que faz essa edição especial de Incidente em Antares, você comenta sobre a resistência ou má vontade de uma parte da crítica com a obra de Érico. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, nos esclarecesse essa questão. Olha, Chico, eu acho que de fato, bom, a Academia Brasileira de Letras, eu não tenho nenhuma informação de bastidores, mas me parece que a Academia adoraria ter o Érico lá, e ele que não tinha esse perfil, né? Eu acho que ele não era esse tipo de pessoa, de intelectual, de escritor, de turmas, né? Eu acho que ele era um cara muito reservado e, além de estar lá, enfim, em Porto Alegre, longe aqui do burburinho do Rio de Janeiro, onde, né, era mais essa convivência era mais próxima ali e tal. Agora, quanto à academia universidade, né, não a Academia Brasileira de Letras, mas os estudos acadêmicos de literatura, eu acho que eles acabam reservando muito pouco espaço para esse tipo de literatura comunicativa e popular. Eu acho que existe um preconceito contra isso, claro, né? Preconceito bem claro. Existia no tempo do Érico e existe ainda hoje. Embora as coisas tenham mudado bastante em vários aspectos, eu acho que, de modo geral, se um escritor é comunicativo demais, se ele fala diretamente demais com os seus leitores, as suas leitoras, ele acaba ficando sob suspeita de ser um cara que está fazendo uma coisa rasa, está fazendo uma arte rasa, está fazendo uma coisa fácil, comercial. Eu acho que existe sim esse preconceito. Vozes importantes da crítica brasileira sempre defenderam o Érico, sempre defenderam esse tipo de literatura como algo que tem um valor em si, né? Literatura não é só experimentação de linguagem, literatura não é só isso, literatura também é contar histórias, contar bem histórias, né? Recentemente foi ressuscitada uma polêmica aí entre forma e conteúdo, que a verdadeira literatura privilegia a forma, e o Érico seria talvez posto por esse pessoal
na turma do, esse cara só privilegia só o conteúdo, a forma dele é uma forma pouco interessante. E é claro que isso é uma besteira, isso é uma forma errada de encarar a questão de forma e conteúdo na literatura. A tradução que o Érico conseguiu fazer dos seus temas, dos seus personagens, dos seus dramas, e comédias também, em linguagem acessível ao leitor brasileiro, é um feito formal. Isso é um feito formal. Assim como a crônica do filho dele, do Luiz Fernando, é um feito formal. E isso não é devidamente apreciado pelo nosso aparato crítico normal, pelo aparato crítico convencional das universidades. Mas, assim, acaba não tendo tanta importância, porque, como eu falei, esse tipo de produção de saber, esse tipo de produção de literatura prescinde da mediação da universidade, como prescinde da mediação da imprensa, muitas vezes. A comunicação que estabelece com as leitoras é uma comunicação direta. Então, eu acho que o Érico se ressentia disso, algumas entrevistas que ele deu, inclusive uma que ele deu para Clarice, que saiu na revista Manchete, se não me engano, Clarice já no Lispector. fim, Clarice Lispector, sim, já no fim da vida, ele demonstra uma certa mágoa, assim, ele diz, não, realmente, eu sou um tipo de escritor que o meu forte é contar histórias, e infelizmente isso é um traço pouco valorizado da literatura pelos críticos. Você sentia que aquilo ali afetava ele de alguma forma, entristecia ele de alguma forma, o que é natural, né? Uhum. Agora, eu realmente acho assim que escritores como Érico e como Jorge Amado, eles passam a fazer parte do patrimônio cultural do país de uma forma tão profunda e tão intensa que de fato prescinde assim da mediação da universidade. E se a universidade tem poucos instrumentos para lidar com esse fenômeno, aí o problema é dela e não dele, sabe? É isso. É isso. É interessante que no próprio incidente em Antares, que você posfaciou, é, o Érico lança o uso de um recurso muito interessante, porque dois personagens, um, né, o Martim, Martim, né, Uhum. pergunta à dona Quitéria, né, uma matriarca, como é que ela via o Érico Veríssimo, né? E ela faz uma É. avaliação. Eu acho que isso entra nesse contexto, né, de de alguma forma, de uma resposta dele, né, a essas avaliações, né? Eu queria até que você É, comentasse um pouco aí essa mostrasse para mim. brincadeira no Uhum, Incidente de Antares, o Incidente de Antares é um banquete assim literário muito livre, né, e muito divertido. Eu acho que ali o Eric foi muito feliz mesmo, assim, é o último romance dele, e embora não seja o último livro, né, ele lançou o Solo de Clarineta depois, que é Memórias, uhum, mas é o último romance dele. Um romanção, né? E ali ele foi muito feliz, eu acho, em juntar muitas pontas que estavam soltas lá em outros livros dele, em outras obras dele, e amarrar tudo de uma maneira perfeita, assim. Realmente é um livro de despedida muito notável, muito difícil, muito raro na literatura. É raro que um escritor tenha essa oportunidade de fazer um balanço da obra, que ao mesmo tempo é algo que se projeta para além do que a obra tinha ido até então. Eu acho o Incidente Antares incrível. E um traço marcante dele, dessa liberdade de brincar, né, de brincar que ele se dá no Incidente Antares, é essa coisa metalinguística, dele se colocar na história, né? A certa altura, o Martim, que vem a ser neto, enfim, ou bisneto, não sei, da Ana Terra, né? Do Tempo e o uhum, Vento, ele é um descendente da Ana Terra, pergunta lá para a matriarca, é, a Quitéria, né? Você gosta do Jorge Amado? Aí ela, não, é comunista e bandalho.
E o nosso Érico? Falou, nosso não, pode ser seu, o meu não é. Ele brinca também com essa resistência que os conservadores tinham, né, em relação a eles, porque consideravam que tanto ele quanto o Jorge Amado lidavam com questões de sexo e tal de uma maneira que corrompia a juventude, aqueles papos, né? É, Embora o Jorge Amado fosse muito mais, digamos, bandalho, como diria a Quitéria, o Érico também tinha uma abordagem muito adulta e muito livre dessas questões. é. E ele, quer dizer, o Incidente em Antares é publicado em 1970, né, no auge da repressão política, e é um livro que trata, através da sátira, né, com muita sagacidade e diretamente, objetivamente, a hipocrisia das elites econômicas e políticas brasileiras, o autoritarismo, né? Como é que como é que ele conseguia isso, hein? Naquele momento, né? Ali foi um ato de coragem, né? Porque não era nada simples naquela altura. A barra estava muito pesada, talvez o mais pesado que ela jamais esteve no Brasil. E, e é um livro que trata de questões de tortura e assassinato de um militante estudantil, que elege como palavra-chave a palavra liberdade, né? A palavra que encerra o livro, está sendo pichada na parede, na última cena do livro. Era claramente um livro que fazia uma intervenção direta no momento político brasileiro, que era um momento terrível. E as pessoas, muita gente foi torturada e morta por menos do que isso, né? Ele tinha ao seu favor o fato de já ser o Érico Veríssimo, né? E eu acho que ele usou isso, né? Qualquer medida do governo militar contra um cara da estatura do Érico, com a projeção internacional do Érico, seria uma catástrofe para o governo, né? E ele, eu acho que avaliou que ele tinha essa margem de segurança aí para fazer o que ele fez. Agora, ainda assim, é um ato de coragem extrema, porque não tinha garantia de nada e as coisas podiam muito facilmente fugir do controle naquele momento, né? A gente sabe disso. Uhum. Aham. Eu acho que foi muito corajoso, sim, e, e ao mesmo tempo muito coerente com tudo que ele sempre fez a vida inteira. Ele sempre foi um cara que tomou esse tipo de partido, do partido é, da liberdade, da democracia e tal. Ele era um sujeito que não se furtava a manifestos, não se furtava de participar de movimentos pela liberdade de expressão e tal. O Érico sempre foi muito firme politicamente, né? Uhum. E o Acidente de Antares é mais uma prova disso, talvez a mais eloquente de todas. Aham. Em termos de literatura, Sérgio, quais são as novidades que o Incidente Antares traz para a literatura brasileira? Olha, eu acho assim, o Acidente de Antares pode ser colocado como um dos poucos representantes brasileiros do chamado boom da literatura fantástica, né, do realismo fantástico latino-americano. Pode. As coisas que acontecem no livro têm bastante a ver com o que estava sendo feito naquele momento por Garcia Marques, por Vargas Llosa e outros, né, Carlos Fuentes e outros. É, Ao mesmo tempo, assim, ele não foi colocado nesse pacote porque o Brasil não foi convidado para essa festa, né? O Brasil não foi. Isso era uma festa de língua espanhola, era na verdade, um golpe de marketing editorial genial, né? Que botou esses caras todos no mapa mundial né, muito rapidamente. É, Agora, ele, independentemente de ter ou não entrado no bonde do boom, ele pertence àquele momento ali, né, em que a ficção latino-americana estava
tentando lidar com esse passado pesado, colonial, autoritário, machista, enfim, violento da América Latina, com uma ficção nova que incorporava saberes populares, incorporava elementos fantásticos, incorporava um mundo que não era o mundo da racionalidade ocidental, né? Esse choque aí desses dois elementos, né, como um país que é produto de uma colônia que dentro de um mercado criado pelo Ocidente, mas ao mesmo tempo é um país que tem os seus saberes ali próprios, inacessíveis a esse colonizador racionalizado. Esse choque é o choque daquele momento, era o que a ficção estava fazendo de mais interessante na América Latina naquele momento, e isso bota o Érico na vanguarda disso, né? O Incidente Antares, para quem não sabe, acho que não é spoiler falar isso, né? Uhum. É uma história centrada em torno de alguns cadáveres que não podem ser enterrados por causa de uma greve geral da cidade de Antares, que é uma cidade fictícia do sul, e não podendo ser enterrados, eles se revoltam, se levantam dos caixões e vão exigir dos vivos que os enterrem, né? Esse é o plot central do Incidente Antares, realismo fantástico puro. Agora, ao mesmo tempo, é um realismo fantástico que flertava com uma coisa muito nova que estava pintando na cultura internacional naquela altura, que era a coisa dos zumbis, né? Aham. Os cadáveres de Incidente Antares são certamente os primeiros zumbis da literatura brasileira e talvez assim um dos primeiros zumbis da literatura mundial, da literatura, digamos, da literatura ambiciosa, literatura literária mundial. Porque o filme que deu origem a essa febre dos zumbis, que vem até hoje tem filme de zumbi saindo o tempo todo e tal, o filme que deu origem a isso é um filme que tinha acabado de sair. Quando o Eric estava escrevendo o Incidente Antares, estava rolando a, a, o sucesso meio underground, meio lado B, mas sucesso, do filme do George Romero, A Volta dos Mortos-Vivos, né, que é a origem, a lenda dos zumbis é uma lenda muito antiga, centro-americana, né, mas assim a incorporação dos zumbis pela cultura de massa pode ser datada desse filme do George Romero, A Volta dos Mortos-Vivos, que, se não me engano, é de 68. Então, assim, é muito em cima do laço. O Aham. Érico responde a isso muito em cima do laço, e é evidente que os zumbis dele não são zumbis clássicos, não são iguaizinhos aos zumbis dos filmes. Os zumbis do filme são completamente tapados, né? Eles são burros, eles apodrecem e tal de maneira realista, mas o cérebro apodrece junto. Os do Érico não, os do Érico conservam as suas faculdades mentais intactas, enquanto o corpo vai apodrecendo de maneira realista. Tem esse Aham. contraste aí. Mas é claramente, assim, de maneira consciente, inclusive, porque ele dá pistas disso no próprio livro. No, o, Tem uma personagem haitiana, né? O Haiti é um dos berços dessa cultura zumbi. Dos Tem uma zumbis, personagem né? haitiana no livro, né? Que ao encontrar os mortos na praça, ela entra em transe e ela vê uma figura do folclore, da cultura popular do Haiti, ali no coreto de Antares. Então, assim, o Érico sabia muito bem o que estava fazendo. Aham. Perfeito. E é curioso porque são esses 7 cadáveres em putrefação, em estado de putrefação, que de cima do coreto vão entregar, né, os podres da sociedade de Antares, fazendo essa grande sátira nacional, né, é, é, e, e, é, exatamente porque eles não têm mais o que perder, né? Exato. E a sensação, atualizando a obra de Érico, é que parece que, à medida que os cadáveres vão tirando as máscaras
das pessoas, das lideranças dali, como da população em geral, a gente sente que as mesmas máscaras ainda continuam em uso, por nós todos, né? Ainda em pleno século XXI, né? Sim. Tem uma grande denúncia. O que os cadáveres fazem, como você disse muito bem, não tem mais nada a perder, e então eles não precisam ser hipócritas, né? Eles não precisam manter as aparências sociais, eles podem falar a verdade na cara de todo mundo. E isso com certeza, é uma arma que continua tendo muito poder de fogo hoje. E talvez vá ter para sempre, em qualquer sociedade, porque a sociedade humana ela precisa da hipocrisia para rodar, né? A gente não está preparado para ouvir todas as verdades na nossa cara. Então, assim, tem uma atualidade grande, mas isso também é um grande mérito literário do Érico, porque seria muito fácil, eu acho, Chico, fazer esse tipo de sátira, e acho que muitos escritores da época caíram nessa armadilha, fazer esse tipo de sátira baseado apenas em tipos, né? Então, assim, o delegado é um agente da repressão. O estudante é um cara, poxa, super do bem e idealista, que quer um mundo melhor. E fazer tudo muito chapado, né? E o bem contra o mal e tal, não sei o quê. O que dá, eu acho, uma sobrevida maior para essa história do Érico é que isso não existe lá, né? Existem sim os personagens que você torce, os personagens que você quer que se deem mal, os que são mais obviamente canalhas, os que estão tentando fazer o bem naquela sociedade, mas todos eles são seres humanos. Isso é que é legal. Uhum. Isso é que é Tem os muito canalhas que legal. são simpáticos até. Tem os canalhas simpáticos, tem os que estão do lado do bem, mas que de repente se traem e fazem uma canalice. Eles são seres humanos, né? Uhum. Eles têm vários lados, eles são tridimensionais. Como são as pessoas, né? Como são as pessoas? Se você ficar só na superfície, claro, você vai estereotipar com muita facilidade as pessoas. Não, esse cara aí é isso, esse outro é aquilo. Só que se você começa a conviver melhor com as pessoas, você descobre que por baixo disso elas são outras coisas também, né? E você Uhum. pode ter um grande canalha que é um cara sensível que cultiva orquídeas, e você pode ter sabe? E o Incidente em Antares tem isso, ele não faz isso para desculpar ninguém, ele não faz isso para dizer, no fundo, então todos nós somos bonzinhos, todo mundo é legal. Não é isso, não é isso que eu estou falando. É só que as coisas têm uma tessitura, têm uma densidade que faz aquilo soar profundamente verdadeiro, em qualquer época, eu acho. E é Uhum. verdadeiro porque é humano, porque são seres humanos, são personagens realmente bem construídos. Isso é um troço muito difícil, muito difícil. E é um cara no auge ali da sua técnica, da sua maturidade, que está dando uma aula de como construir personagens e cenas, né? Inclusive de alternar o tom entre a comédia e a tragédia e o drama, de uma página para outra. É realmente um grande feito o Incidente em Antares. É. E se vinha de uma, digamos assim, de uma história, de uma tradição de personagens montados dentro dessa dualidade, né? Que você fala do bem contra o mal. Então, uma tendência sempre de construir personagens idealizados, né? Caricaturados até em algum momento, que, como você disse também, é um risco que a gente vê até hoje, né? Acontecendo, né? Então, sobre esse aspecto também é uma novidade que o Érico traz? Você acha ele Não, inovador nesse sentido? não, eu não diria que isso é inovador, não, Chico. Eu diria que isso é mais uma amostra da sua grande capacidade, da sua grande competência como narrador.
Eu acho que isso uma luta imemorial assim, da literatura entre construir personagens plausíveis e humanos e tal, com contradições, e construir personagens chapados. Isso até hoje, como você disse, está aí, é um risco, e eu diria até que talvez seja um risco hoje maior do que nunca. Primeiro, porque em momentos de ascensão do autoritarismo, isso é uma tentação bastante evidente, assim, você consegue identificar agentes do mal com bastante facilidade num momento como esse, né? Os Aham, agentes do mal, eles botam camisa de agentes do mal, então fica difícil você não identificá-los na rua. É, aham, Em momentos de ameaça autoritária, eu acho que a tendência da literatura se tornar mais maniqueísta é muito grande, né? E a gente estava num momento de autoritarismo deslavado, não era nem ameaça mais, quando o Érico escreveu o Incidente Antares. Então, palmas para ele, que conseguiu manter a cabeça fria, a cabeça de narrador, a cabeça de criador fria o suficiente para dar aquele tipo de resposta de valor artístico e não só uma resposta panfletária, né? E até a sim, tendência à resposta panfletária é muito grande. E eu acho que hoje talvez a gente tenha uma outra ameaça também, que é uma certa tendência que muita gente está atribuindo à literatura de ser exemplar, né? De ser um modelo de conduta para as pessoas. Então você tem que muita gente acha que você tem que deixar os conflitos muito claros, as respostas muito unívocas, e você tira completamente a margem do leitor de imaginar, de se situar, de fazer escolhas morais dentro da história de uma maneira não óbvia, né? De uma maneira mais parecida com o que acontece no mundo. Eu acho que essa tendência a uma literatura muito didática, moralmente, politicamente didática, está muito forte hoje e é uma coisa que a gente precisa resistir, assim, porque isso é ruim para a literatura. Quem lê Incidente Antares vai entender muito bem por que que isso é ruim para a literatura. perfeito. E é interessante, né, Sérgio, porque é, naquela sátira que ele publica em 1970, né, Incidente Antares, essa crítica que vem através dos cadáveres, né, ela parece saltar ali do cenário da ditadura militar da época para vir conversar com a gente, exatamente como você está dizendo, num contexto bem mais amplo, né? De redes sociais, de outras formas também de promover o esquecimento, né? Nessa luta aí de valores e, e luta política, intolerância, discurso de ódio, toda essa questão. Sim. Hoje a gente tem um elemento novo em relação àquele momento. O livro é de 71, se não me engano, ou é 70 É mesmo? Agora eu 70, fiquei em dúvida. é, 70. 70. É. É, é, a gente tem um elemento novo que são as redes sociais, né? Uma máquina de manipulação, de criação de realidades paralelas numa escala completamente impensável àquela altura do campeonato, né? Ali a gente estava ainda no reino da comunicação, da velha comunicação de massa. As coisas pioraram bastante nesse sentido. O Érico era um humanista, né? Eu acho que ele, mais do que qualquer coisa, ele era um cara muito ferrenhamente agarrado a uma ideia humanista de compreensão do mundo. Então, mais do que qualquer bandeira política, eu acho, ele tinha essa bandeira que é política também, mas eu acho que é mais profunda do que política, do que a Uhum, simples política. É uma coisa mais arraigada. O humanismo uma forma de compreender o mundo que está sob uma ameaça inédita hoje, né? As, 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 as chamadas big techs, né? Que controlam as redes sociais e controlam as inteligências artificiais que cada vez mais nos dominam, são profundamente anti-humanistas, né?
O tecnofascismo é profundamente anti-humanista. Então, eu acho que o Érico estaria hoje na linha de frente, se ele estivesse entre nós escrevendo, ele estaria hoje muito preocupado com isso e na linha de frente dessa resistência à ascensão do anti-humanismo, que é avassaladora hoje, que é uma coisa avassaladora. Uhum. Ou talvez, quer dizer, hoje ele nem teria, vamos dizer assim, como na época em 38, quando ele lança, né, o Olhar os Livros do Campo, que era em pleno Estado Novo, né, em que ele vai até para os Estados Unidos passar um tempo com toda a família, porque estava irrespirável o ambiente para ele, né? Só que hoje ele Uhum. não teria os Estados Unidos para ir, né? Não Não teria teria Estados Unidos para ir. É não teria verdade, lugar nenhum no mundo que ele estivesse livre dessa é, avalanche, né? ninguém está, né? Ninguém está. Mas é interessante essa sua observação, porque ele, de fato, ele era um admirador da cultura americana, né? Ele foi muito bem recebido lá. Os filhos foram criados em parte lá, né? Falando inglês muito bem e tal. Eu acho que o estilo, aquele estilo mais seco e aquele estilo de humor mais autodepreciativo e tal do Luiz Fernando tem muito a ver com o humor americano, com a prosa americana. E isso hoje mudou completamente, né? Os Estados Unidos hoje são o vilão indiscutível dessa campanha anti-humanista que eu acabei de me referir, né? Nesse momento com Donald Trump, então é uma loucura. Acho que ele ficaria muito triste com isso. Acho que o Érico ficaria triste com isso. Ah, vale a pena registrar, talvez seja encontrável em, em sebos na estante virtual e tal, que ele escreveu livros de memória sobre as temporadas americanas dele, né? O Gato Preto em Campo de Neve, Ah, sim. Uhum. né? Que são livros muito interessantes. Uhum. E tem também o livro de memórias, né? O solo de clarineta, né? Solo de clarineta, que aí já de memórias da velhice, né? Pouco, a última coisa que ele publicou. Mas o Gato Preto em Campo de Neve e A Volta do Gato Preto foram escritos ali. São praticamente, não é nem memórias, são livros de viagem, né? Memórias rápidas de viagem, escritas enquanto rolava a mesma coisa, escritas no calor ali da vida. Uhum. É. E, de qualquer forma, ainda voltando aí a essa sua abordagem sobre a questão do humanismo, né, na figura do Érico e também presente nas suas obras, né, é, é um baita legado, né, cara? No meio dessa polarização, né, nessa maluquice que a gente vive daí, vamos dizer assim, na radicalização da dualidade, né, do bem contra o mal, essa coisa toda. Ele hoje ele deixou com a obra dele também um baita legado, né? Que esse humanismo ele não se perde nessa luta, né? Não. Eu concordo com você, eu acho que sim. Acho que a literatura tem isso, né, de ser uma. Assim, no mínimo, você está preservando ali um olhar, de uma visão de mundo, ainda que o mundo passe por uma reviravolta completa e vire de pernas para o ar e mude tudo, digamos assim. Aham. Digamos que os tecnofascistas vençam a guerra, né? E daqui a 50 anos o mundo vai estar irreconhecível. No mínimo, você vai ter ali muito bem preservado, porque a literatura faz isso como nenhuma outra forma de arte, eu acho, uma visão de mundo, né? Uma voz que te conta dentro da sua cabeça, recorrendo à sua imaginação como parceira da coisa, do processo, te conta como é que ela vê as coisas, como é que eram as coisas naquele tempo, né? Como é que eram as pessoas naquele tempo, como é que isso de uma maneira muito mais rica do que qualquer livro de história, porque
não é para fazer pouco da história, a história é fundamental, a história dos historiadores, né? Mas a história contada pelos ficcionistas é uma história que te dá coisas que a história propriamente dita não te dá, né? Ela te transporta para aquele lugar, ela faz você sentir os cheiros, ela te diz como que as pessoas conversavam, né? Que tipo de brincadeira elas faziam umas com as outras. Ela te transporta pelas artes da imaginação, né? A imaginação do escritor casada com a imaginação do leitor, ela te transporta de fato para outros tempos. Eu acho que, mesmo que o mundo mude completamente, fica um legado ali, preservado, né, de como as coisas poderiam ser diferentes. E se elas Aham, foram diferentes um dia, pode ser que elas possam voltar a ser diferentes outra vez. é. E mostra também como a literatura faz isso, né? Como é que as grandes questões do passado, como é que elas atravessam o tempo, né? E continuam sendo as grandes questões da humanidade no dia de hoje, né? E Érico é bem um bom exemplo disso, né? Sim, eu acho que sim, as questões de fundo, as questões mais básicas, elas permanecem as mesmas, né? Que são contradições, eu acho, das sociedades humanas, né? Agora, as configurações em que isso aparece vão mudando por cima, né? Na superestrutura, na superfície, digamos assim, vai ficando tudo muito diferente. Mas, no fundo, a gente está falando de questões que são realmente que permanecem. E os personagens do Incidente Atari estão já bastante bem longe de nós, né? Anos 70, já tem meio século, né? Tem Uhum. mais de meio século, na verdade, né? Tem mais de meio século, mas ao mesmo tempo a gente vai reconhecer ali personagens que podiam estar aqui hoje, nesse Brasil de hoje. Tem um nazista engraçadíssimo, uma caricatura, esse sim é uma caricatura mesmo, que ele também, o Érico era bom de caricatura, né? É, A gente falou aqui, enalteceu aqui a dimensão humana e contraditória e tal dos seus personagens, mas quando ele queria esculhambar alguém, ele era muito bom também. E o tal do nazista que fica, enfim, enlouquecido quando aparecem os mortos e tenta matar os mortos. Egon Sturm, Ele, né? Como é que é mesmo? Egon Sturm, É, Egon Sturm é Egon um Sturm. alemão Aham. lá, ele quer fazer essa coisa impossível, que é matar os mortos, né? E culpa os comunistas, culpa os judeus por aquilo que está acontecendo. É, Esse cara podia estar hoje aí numa passeata pedindo anistia para o Bolsonaro. é. Ô, Sérgio, você que, vamos dizer assim, se inspirou nas suas leituras de menino de Érico Veríssimo, né? E decidiu, né, escolheu ser escritor aos 14 anos por causa dele. Você identifica hoje, na sua literatura, a influência do Érico Veríssimo? Nos seus personagens, nas suas histórias? Hum. Olha, eu não sei dizer se exatamente uma influência, acho que eu não chegaria tanto, até porque a gente vai sendo influenciado por tanta gente, né, ao longo da vida, e que no final das contas é uma mistura de muitos ingredientes no liquidificador. Mas pensando assim em retrospecto, eu diria que a paixão do Érico por contar histórias, aquilo que ele falava que quando ele conversou com a Clarice, ele falava, não, isso é o meu ponto forte, mas a crítica não valoriza, valoriza outras coisas. Eu acho que essa paixão do Érico por contar histórias é algo que eu tento cultivar, eu sempre tentei cultivar. Eu acho que o que eu faço tem muito pouco a ver com ele não tem culpa nenhuma no que eu faço, eu eximo o Érico de toda a culpa. É, mas eu Essa acho que modéstia faz mal também, viu? eu acho que algumas coisas a gente mantém, né? Algumas coisas a gente é muito fiel.
porque são meio que pilares assim de quem a gente é mesmo. O fato de eu gostar muito de ler histórias naquela fase da minha vida, até antes, talvez, de começar a prestar mais atenção na forma das histórias, na linguagem das histórias, que é algo que eu valorizo muito também, mas o puro prazer de pegar um leitor, falar assim, vem cá que eu vou te contar uma história que você não vai querer largar enquanto não acabar. Esse é o meu compromisso com você. Você vai querer virar páginas aqui Aham. e uma atrás da outra até o final, ok? Isso que o Isso você Érico faz com faz sucesso. o cara era um mestre nisso e eu acho que isso é uma coisa que eu mantive para mim, sabe? Uhum. E talvez eu possa atribuir isso à influência dele, sim. Mas fora É. isso, ele é totalmente inocente, Chico. Eu acho que seria uma seria uma maldade culpar o pobre Érico pelas coisas que eu faço. Sérgio. Mas essa modéstia, mas me diz uma coisa, falando até dessa modéstia, que era um traço também do Érico, né? E nessa entrevista que se você cita dele para Clarice Lispector, ele diz lá, eu não sou um escritor importante, eu não sou inovador. E me, e me lembrei agora do início aqui da nossa conversa, né? Em que você fala dessa briga entre forma e conteúdo, né? É, você acha que ser inovador é hoje um cacoete, vamos dizer assim, do nosso momento de criação literária? Como é que você vê isso? Situando aí essa autocrítica, digamos assim, entre aspas, do Érico Veríssimo, de não ser um escritor inovador, né? Aham. Eu acho que isso tem a ver com aquilo que a gente estava falando sobre a briga, a meu ver, equivocada entre forma e conteúdo. Uhum, Eu não acredito que haja um conflito entre forma e conteúdo na literatura e em arte nenhuma, né? Eu acho que toda arte, o conteúdo é a forma e a forma é o conteúdo. Os dois estão unidos de uma maneira completa e total. Tentar separar isso não faz sentido para mim, né? É claro que você pode ter uma avaliação crítica que diga assim, olha, essa história que essa pessoa tem para contar é uma boa história, mas ela não soube encontrar a forma adequada para contar essa história. Isso é uma crítica válida. Mas uma obra acabada, bem realizada, ela vai ter a forma e o conteúdo tão entrelaçados que passa a ser um exercício vão, um exercício vazio, na minha opinião, aham, esse tipo de separação. Eu acho que o Érico ali, ele externava mais uma mágoa uhum, com o fato de ele não ter o aplauso geral da crítica, da grande crítica brasileira, embora, como eu disse, alguns críticos o defendessem, porque, assim, ele não era inovador no sentido de que ele não trabalhava com neologismos, ele não trabalhava com experimentalismo de linguagem, ele tinha uma linguagem muito sóbria e muito transparente, muito acessível a um número grande de leitores. Agora, é evidente que existe um trabalho formal aí também, porque essa linguagem é acessível a um grande número de leitores, não é uma linguagem automática, você não compra ela na quitanda, você tem que construí-la palavra por palavra, né? uhum, Então, assim, é por isso que eu acho que não faz muito sentido esse tipo de separação. Ele é um cara que se colocava mais como contador de histórias e menos como um criador de forma literária, eu acho que muito em reação ao modo como o colocavam, como ele era colocado pela crítica. E ele dizia, não, realmente, tal, vocês têm razão, eu não sou um inovador e tal. Agora, eu acho que essa exigência do inovador, que é uma coisa que vem muito, eu acho, do modernismo, né? Você passou a ter como parâmetros de alta literatura nomes como James Joyce e tal, né? No Brasil, o Guimarães Rosa. Isso vem do modernismo e do pós-modernismo do século XX, do pós-modernismo não, do momento imediatamente posterior ao modernismo do século XX. uhum.
Isso é um vício antigo. Eu acho que isso é algo que sempre esteve presente, sempre contaminou, e dificultou um pouco as conversas sobre literatura brasileira, um país que precisa muito formar leitores, né? Ainda muito pouca gente lê no Brasil, estatisticamente falando. É um país que precisa formar leitores, mas ao mesmo tempo os escritores que se dedicavam a falar com os leitores eram meio que discriminados pela inteligência Uhum. local. Então é uma É. contradição, uma coisa completamente maluca, uma coisa esquizofrênica do país, né? Nós queremos formar novos Guimarães Rosas, que aliás é um perigo, porque qualquer Guimarães Rosa era um gênio, mas qualquer pessoa que tente imitá-lo até hoje foi fulminada imediatamente pelos raios dos deuses da literatura. É impossível imitar aquilo, né? Aham. Mas assim, a gente criou essa ilusão de que a verdadeira literatura é uma literatura que fica torturando a linguagem, Aham. enquanto que a literatura que usa a linguagem para com outro propósito, um propósito mais comunicativo, com um número maior de leitores, é uma literatura baixa e menor. Eu acho que isso é um problema antigo da cultura brasileira, tem muito a ver com o nosso bacharelismo, com a nossa ostentação de superioridade por meio da cultura, tem a ver com desconfiança do povo, desconfiança em relação ao povo, em relação aos saberes populares, tem a ver com um monte nossas mazelas, né, como país. Eu acho que hoje o momento é um pouco diferente, Chico. Eu acho que isso aí está muito vivo, porque é um Aham. traço profundo e antigo, e acho que a gente não vai se livrar dele tão cedo. Mas tem uma outra corrente hoje também muito forte na literatura, que vai contra essa tendência, e vai contra ao ponto até de passar do limite, talvez, a meu ver, que é o de dizer que qualquer testemunho é válido, qualquer nova voz é válida, e você não pode nem usar os critérios da literatura para julgar, para avaliar essa voz, porque você estaria sendo conservador e estaria sendo opressor em Uhum. relação ao novo, à novidade. Então, eu acho que, assim, talvez até a gente esteja caminhando para uma síntese um pouco mais equilibrada dessas coisas, né? Uhum. Porque, assim, se por um lado eu acho que é um grande erro a gente ficar procurando o novo Guimarães Rosa, a nova Clarice Lispector, e todo o resto não vale nada, isso é uma bobagem. Por outro lado, também não é dizer que, olha, vale qualquer coisa. A gente está reinventando a pólvora a cada novo livro que é publicado. Não, Aham. a literatura tem uma história, você precisa escrever dentro dessa história, mesmo que seja para ir contra certas coisas dentro dessa história. Mas você não pode ignorar e achar que essas coisas nascem espontaneamente na cabeça de gênios. Não é assim que a literatura funciona. Então, talvez a gente esteja caminhando finalmente para um meio do caminho aí em que essas duas visões de literatura possam se encontrar. Interessante. Sérgio, infelizmente eu estou vendo que o nosso tempo está chegando ao fim e a Poxa, conversa muito agradável, muito bacana com você, tanta coisa que você trouxe para a gente. Eu queria que, de repente, aí, num esforço de síntese, depois dessa conversa toda, que você respondesse uma pergunta que eu acho que se encaixa de uma forma muito útil agora. Por que ler Érico Veríssimo? Uhum. porque é um grande escritor brasileiro, uma das vozes maiores da nossa literatura no século XX, porque é um cara que pegava, como eu falei, ele tinha uma comunicação direta muito bonita com os leitores, e era um homem que tinha a sensibilidade de captar na cultura popular, primeiro na cultura gaúcha, com certeza, mas não só na cultura gaúcha, na cultura brasileira, pegar dessa cultura temas, personagens e tal,
retrabalhar aquilo e devolver aquilo para a gente com o seu próprio molho, com o seu próprio jeito, em forma de histórias, né? Histórias, essa coisa que a gente estava falando, que são essa que é uma coisa menosprezada por um certo tipo de crítica. Histórias são a base da cultura humana, né? Nós somos uma espécie que conta histórias. Tudo que a gente faz é contar história. Tudo é uma construção, digamos, ficcional. Então, quando um escritor está contando histórias tão bem quanto o Érico conta, o que ele está fazendo, na verdade, é nos dando uma visão de mundo, estabelecendo equações morais, é fazendo a gente pensar em termos políticos, existenciais, de uma maneira muito profunda, muito intensa, né? Uhum. E eu acho que é por isso que a gente deve ler sempre Érico Veríssimo. É isso aí. Sérgio, muito obrigado. Foi muito Obrigado a bom. você, Chico. Um prazer e um privilégio conversar com você sobre um tema tão importante, né? Sobre um cara tão importante como o Érico, né? Prazer foi E todo meu, Chico, e parabéns por esse ciclo aí. Estou ansioso para ver as outras conversas também. vem aí mais 9 escritores, estudiosos, gente que conhece de Érico Veríssimo, né? Para Maravilha. concluir o nosso ciclo de debate. Muito obrigado mais uma vez, Sérgio. Tudo de bom para Obrigado, você. Chico. Um grande abraço. Até a próxima. Até.